Fala aí pessoal, começando a nossa aula de hoje, espero que esteja tudo bem com vocês, que já estejam aí com o material na mão, porque matemática não adianta só ficar ouvindo, papel, caderno, anotações, bora estudar aqui junto que eu preparei um resumão sobre conjuntos. A gente vai fazer uma boa revisão, eu vou destacar os pontos principais aqui com relação a essa matéria. Eu resolvi dividir em duas partes, tá? Inicialmente seria uma aula só de resumão, mas eu achei que o vídeo ia ficar um pouquinho longo demais, acabei dividindo em duas partes para não ficar vídeos tão longos. Nessa primeira parte, então, eu quero falar com vocês da ideia geral do que é conjunto e também falar de conjuntos numéricos. Na segunda parte, eu vou falar sobre as operações envolvendo conjuntos e também com alguns exercícios sobre esse tema. Então, bora começar esse resumão agora na parte 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que conjunto é um conceito primitivo da matemática que não tem definição. Tá? Não tem uma definição bonitinha do que é um conjunto, mas a gente consegue compreender muito bem o que é um conjunto a partir de algumas ideias. Então a ideia que eu dou aqui para vocês é a seguinte: um conjunto ele é uma coleção qualquer de objetos que a gente está chamando de elementos, tá? Então tudo que faz parte de um conjunto a gente chama de elementos. A gente pode aí estar representando o conjunto colocando seus elementos entre chaves separados por vírgula. É uma primeira forma aí que eu posso utilizar para estar representando esse conjunto. A gente vai ver outras representações também mais à frente. Então, para entender bem essa ideia, eu coloquei aqui dois exemplos. O primeiro é o conjunto C das unidades federativas da região centro-oeste do Brasil. Ou seja, esse meu conjunto é o conjunto que tem essa característica, né? Os objetos, vamos colocar assim entre aspas, né? Os elementos desse conjunto são todos os estados que pertencem ao centro-oeste do Brasil. E aí, como já foi dito ali em cima, para representar esse conjunto, primeiro a gente vai colocar o nome do conjunto sempre com uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Para colocar todos os elementos, descrever todos os elementos, a gente começa colocando uma chave. Então, por exemplo, C, o conjunto C, ele vai ser o conjunto, abre chaves, e aí a gente começa a escrever todos os elementos aqui desse conjunto. Terminou de escrever tudo, fecha a minha chave, ok? Então, essa é a primeira forma aí de eu estar representando um conjunto, é utilizar uma letra maiúscula para dar nome ao conjunto e também a gente colocar aí entre chaves. No caso aqui, vamos apagar esses rascunhos aqui, o conjunto C, no caso, é o conjunto que tem os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e ainda tem o Distrito Federal, tá? Por isso que a gente fala de unidades federativas, principalmente aí por causa do Distrito Federal. Esse é um conjunto que você pode ver, não é um conjunto numérico, ele é um conjunto com elementos quaisquer. Tá? Então, você pode estar pensando aí na sua casa, o conjunto dos aparelhos que são intitulados como eletrodomésticos, conjunto dos aparelhos que são titulados como eletrônicos, o conjunto dos alimentos que eu deixo guardado no meu armário. Então, para você ter um conjunto, basta você estabelecer algum tipo de regra para você colocar elementos nesse conjunto, tá? Temos também conjuntos aí que a gente vai estar trabalhando muito, que são conjuntos com números. Por exemplo, no B, o conjunto B, tá? Então, de novo aqui a letra maiúscula. Conjunto B é o conjunto dos números primos. Vamos lembrar que número primo é aquele que só pode ser divisível, né? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? Perdoe aí a letra lá no início, que saiu bem feio, mas ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Ok? E aí, quais são os números
que entram nesse caso. São números maiores que 1, tá? Então, nós temos aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e continua, porque a gente sabe que os números são infinitos. Então, você percebe que aqui no final eu coloco reticências, que é justamente para indicar que aquilo ali continua, que não para no 13, ele segue infinitamente. Então, esses aí são dois exemplos para vocês terem uma noção do que é um conjunto. Então, para se ter um conjunto, basta você estabelecer uma regra que seja aí algum tipo de regularidade entre os elementos que você quer colocar nesse conjunto. E aí, para representar, a gente pode estar representando ele com uma letra maiúscula e os elementos entre chaves, ok? Sempre separando aí com uma vírgula. Então, isso daqui é só o passo inicial, só para a gente ter uma ideia do que é conjunto. Vamos avançando um pouquinho mais nesse nosso resumão de hoje. Temos aí três pontos que eu quero destacar com relação ao conjunto. Os dois primeiros são tipos de conjunto. O primeiro é o conjunto unitário, que é quando ele é formado por um único elemento. Então, se você tiver algum conjunto com um só elemento, a gente chama ele de unitário. O conjunto vazio é quando não tem nenhum elemento que pertença àquele conjunto. Você tem uma regra, você tem uma propriedade e não existe nenhum elemento que satisfaça aquela regra ou aquela propriedade. Esse conjunto ele vai ser vazio e a gente vai estar representando ele por esse símbolo aqui, tá? É o símbolo de vazio. E tem também o subconjunto. O subconjunto ele é uma parte do conjunto. Então, se você pensar, por exemplo, anteriormente a gente fez o conjunto das unidades federativas do Centro-Oeste. Eu posso dizer que esse conjunto é um subconjunto do conjunto dos estados do Brasil inteiro, certo? Porque a gente tem o Brasil dividido em regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, as 5 regiões que formam o Brasil. O Centro-Oeste é uma parte do Brasil. Então eu posso dizer que o Centro-Oeste, o conjunto ali das unidades federativas, é um subconjunto dos estados do Brasil. É uma parte do Brasil, ok? A gente pode falar um pouquinho mais de subconjunto também depois em exemplos. E aí nós iremos falar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, tá? Que são importantíssimos para a construção da matemática e de muita coisa que a gente vai estar utilizando daqui para frente. O primeiro deles é o conjunto dos números naturais, que a gente representa com esse símbolo aqui, que apesar de parecer um N simples, mas ele tem um segundo traço ali só para diferenciar do nosso N, tá? E o que são números naturais? Os números naturais são os mais simples possível e os primeiros a existirem. Eles nascem da necessidade do homem de realizar contagens simples, né? Você conseguir contar quantas unidades de determinada coisa você tem. Então, os números naturais eles são os mais primitivos possíveis e nascem dessa necessidade do homem conseguir realizar uma contagem. Então, a gente coloca aí como conjunto dos números naturais, né? Justamente 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Então, vamos colocar aqui as reticências para indicar que continua, ok? Uma dúvida que sempre surge é com relação ao zero, se ele é natural ou não. Há pessoas que incluem ele no conjunto dos números naturais, há pessoas que não incluem o zero como número natural. Isso é uma decisão que vai muito, por exemplo, de autor de livro ou até mesmo de professor de matemática. Cada um escolhe um caminho diferente, tá? Então não tem problema se por acaso você considerar o zero um número natural ou se você não considerar o zero como um número natural. Não estou colocando o zero aqui, lá na frente eu vou explicar por quê, tá? Então nós temos esses números, e esses números eles seguem uma ordem, cuja ordem a gente pode estar representando no que a gente chama de reta numérica. Tá? Então, se eu quiser estabelecer que a minha reta numérica, eu vou marcando os números, sempre dando o mesmo espaço.
Eu estou olhando aqui, né, batendo só o olho para ver a distância, então pode ser que não fique igualzinho aí o distanciamento entre cada um. E aí a gente marca os números seguindo o sentido aqui de crescimento da reta, tá? Agora, uma outra coisa também importante que eu quero falar para vocês é que existem outras formas de representar o conjunto. Então, aqui eu coloquei da forma que a gente já viu lá no início da aula. Mas eu também posso estar representando o meu conjunto através de diagramas, como por exemplo esse daqui, tá? Um símbolo qualquer aí meio circular, né, que eu fiz, só para a gente colocar os elementos do conjunto aqui. Então eu posso estar colocando o 2, o 3, o 4, o 5. Não precisa ter uma ordem deles aqui dentro exato, eu posso espalhar eles dentro daquele, né? Não é um círculo, mas dentro dessa minha forma arredondada aí. É um diagrama que a gente utiliza para representar o conjunto, ok? Nós temos também o conjunto dos números inteiros. E aí, como isso daqui é um resumão, uma revisão, eu vou indo um pouquinho mais direto para não me alongar muito, mas a gente pode fazer aulas para destrinchar isso, apesar de vocês que estão chegando agora aí, pessoal, que é do primeiro ano, que é do segundo ano revisando essa matéria, vocês já vão ter estudado muito sobre isso lá no ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino médio, a gente dá uma revisão só geral. Então, o conjunto dos números inteiros é quando a gente pega todos aqueles números que eram naturais e transforma eles em dois tipos de número. Os números positivos, mais 1, e os números negativos, menos 1. É como se a gente pegasse tudo que é natural e fizesse dois tipos de cada um. Um é positivo e um negativo, ok? E aí, por que eu não coloquei o zero lá? Porque eu coloco o zero aqui. Eu boto o zero como o divisor de que à direita vem os positivos e aqui à esquerda vem os números negativos, tá? Então, o conjunto dos inteiros, que é representado por esse z com uma barra aí, ele vai ter dois lados infinitos, tanto à esquerda dele, porque a gente sabe que os números negativos vêm aumentando, né? E aí, vamos só escrever um pouquinho aqui, menos 3, menos 2. Isso daqui está aumentando a quantidade. Se a gente pensa um número negativo como se fosse uma dívida, quanto menor a sua dívida, mais dinheiro você vai acabar tendo no final, né? Assim a gente espera. Então, por exemplo, menos 3 é um número menor que menos 2. Porque aqui você está devendo mais do que aqui. Então, seu saldo para ficar positivo, você tem uma chance maior de ficar com saldo positivo se você só estiver devendo R$2, né? Enfim, nós temos aí os elementos do conjunto. Então, ele é infinito tanto para a esquerda quanto para a direita. E uma outra observação é que os números positivos, a gente não precisa ficar escrevendo mais antes dele, tá? Fica aí a critério se vai colocar o mais ou não. Eu dificilmente coloco sinal positivo aqui antes de um número positivo, tá? E aí também a gente pode estar posicionando eles na reta numérica. Você já observa que agora eu fiz, ó, a reta aqui com as duas pontas, indicando que ela continua para ambos os lados. Eu vou colocar o zero mais ou menos aqui no meio da reta. E aí, após o zero, a gente vai sempre tentando aqui dar o mesmo espaço para ir marcando os números positivos. 1, 2, 3 e continua. E antes do zero, a gente vai estar marcando aí os números negativos que vão diminuindo de valor. Lembrem-se sempre disso, tá? Quanto mais afastado do zero no sentido negativo, menor é o número. Quanto mais próximo do zero no sentido negativo, maior é o número. O contrário do normal aqui do sentido positivo, né? Que no sentido positivo, quanto mais longe, mais distante do zero, maior é o meu número. Quanto mais perto do zero, menor é o meu número, tá? Então, se menos 3 é menor do que menos 2, quando o número é positivo, é o contrário.
3 é maior que 2, tá? Então, só para a gente lembrar aí essas relações. E aí, para a gente continuar, a gente tem que pensar também que existem valores entre esses números inteiros. Aqui, ó, entre 0 e 1, tem infinitos números ali. Então, se existem novos números, vão existir também novos conjuntos. A gente começa falando aí do conjunto dos números racionais que eu estou representando pela letra E. Os números racionais são todos que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, aqui um P sobre Q, por exemplo. Eu tenho um numerador e tenho um denominador. Se você consegue escrever ele na forma de fração, ele é um número racional. Então, se você tem aqui a fração 4/3, é um número racional. Meio é um número racional. Eu também posso escrever na forma decimal, por exemplo, 0,3 é um número racional, ou até mesmo todos os números que a gente já viu até agora. O 2, por exemplo, é um número racional também. Por que que também é racional? Porque eu posso escrever ele como 2 sobre 1. Lembra que fração é divisão? Então, 2 dividido por 1 é 2. Isso daqui é a mesma coisa, tá? Então, o 2, como eu posso escrever como uma fração, ele é um número racional. Aqui, como são tantos números, não dá para a gente fazer uma ordem que nem os outros conjuntos. Eu não vou nem escrever os elementos, né? Mesmo com reticências para indicar que é infinito, porque sempre entre um número e outro existem infinitos números. Então, não dá para eu estar escrevendo, que nem os outros conjuntos, enumerando todos os elementos. Por exemplo, reticências, aí eu boto aqui o menos meio. Só que entre menos meio e 0 já existe aí uma infinidade de números. Então, não tem como eu estar colocando aqui listado todos eles, tá? Mas a gente pode dar uma olhadinha na nossa reta numérica. Vamos subir ela aqui. E aí a gente já sabe que a reta ela é dividida em dois lados, graças ao zero, sentido negativo, sentido positivo. Vamos marcar aqui o menos 1 e o menos 2. E vamos marcar do outro lado o 1 e o 2. Estou sempre tentando botar aí a mesma distância. Eu sei que tem alguns aí que estão um pouquinho menores do que outros, mas dá para a gente visualizar bem. Aonde que vai encaixar, por exemplo, esses três números aqui que eu dei de exemplo? Bom, o 0,3 ele está entre 0 e 1. A gente olha aqui para a parte inteira do número, né, antes da vírgula, e é 0. Então, como é 0, é um número maior do que 0 e menor do que 1. É uma parte. Se a gente dividir aqui no meio, ó, entre 0 e 1, a metade, o meio do caminho, é meio. Antes do meio vai estar o 0,3. Então, mais ou menos assim, ok? Eu já botei o meio aqui, ó. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Tá? Você pode dividir 1 por 2. E aí, né, você não consegue, coloca 0, acrescenta o 0 aqui do lado. 10 dividido por 2, 5. Sobrou nada, então você tem que 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio. Já vou marcar aqui também, ok? Faltou o 4 sobre 3, que você, se tiver dúvida, pode fazer a mesma coisa. Ó. Divide o 4 por 3, vai por 1 e vai sobrar 1. A gente continua essa divisão, bota a vírgula aqui e acrescenta um 0. 10 dividido por 3 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. E 9 para 10 sobra 1. Continua acrescentando 0. Deu 10 de novo. Vai por 3 de novo. E vai sobrar 1 de novo. E isso vai se repetir sem parar. Ou seja, infinitamente. Isso daqui é o que a gente chama de dízima periódica. Ok? Porque ela tem um período que vai estar sempre repetindo um determinado número. No caso aqui,
está sempre repetindo aí o 3 a cada casa decimal, tá? Então, é 1,333, é um pouco depois do 1, mas antes do 1,5 aqui, que seria a metade do caminho. Então, eu vou botar mais ou menos aqui o meu 4/3, ok? Então, como vocês puderam perceber, existem números que, se você escreve na forma decimal, vamos lembrar que isso daqui é uma fração e isso daqui é um número decimal. Vamos lembrar que o número decimal ele pode ser infinito, como está acontecendo aqui, ou ele pode ser também finito, que é o que acontece nesse caso aqui do 0,3, nesse caso aqui do 0,5. Ele para ali naquela casa, ele tem um fim. Se o número não tem fim, se ele é infinito, existem duas situações. A primeira é ser uma dízima periódica, de sempre ficar repetindo. E aí ele é um número racional, porque você pode ver que ele está na forma de fração. O segundo caso é quando ele é infinito, mas não tem um número que sempre se repete, ele não tem essa repetição. Aí ele não é número racional, ele vai entrar no outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então, os números irracionais são aqueles que são infinitos em sua extensão, tá? O número, a escrita do número ela é infinita e não é periódica, ou seja, não tem uma repetição. A gente pode pegar aqui um número qualquer aleatório, ó, 1,234567835621013 e continua. Você repara que ele continua infinitamente e não apresenta nenhum padrão de repetição. Esse é um número que a gente chama de irracional, e os números que são irracionais eu não consigo escrever na forma de fração, ok? Claro que você pode estar aí pensando, mas como é que descobriram esse número? Da onde que surgiu esse número? Eu falo aqui rapidinho um contexto histórico para vocês. A gente pega, por exemplo, um quadrado com um de lado, tá? Então vamos imaginar que você tem algum terreno, algum espaço marcado com uma unidade ali de medida, 1 metro, 1 quilômetro, não importa, e você queira fazer uma cerca, alguma coisa assim, ligando de uma ponta até aqui uma outra ponta desse seu terreno aí quadrado para cortar ele no meio. Qual é a medida que você vai precisar dessa cerca ou desse material para conseguir fazer essa divisão ao meio? A gente chama isso daqui de x, já que é uma medida que eu não conheço. Vocês já aprenderam isso também lá no fundamental, na geometria, né? Que quando você tem um triângulo retângulo, você pode utilizar o teorema de Pitágoras. Então, se você perceber, essa divisão aqui no meio, ela forma esse triângulo retângulo aqui. Então, com esse triângulo retângulo, eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, então a hipotenusa é x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Aqui é uma aula para a gente revisar conjuntos, tá? Então, se você tem alguma dúvida no teorema de Pitágoras, a gente vai ter uma aula só para isso depois. Aqui o nosso objetivo é basicamente só a gente falar de conjuntos, mas como eu quero dar uma ideia da história para vocês, por isso que eu estou fazendo esse esquema aqui. Então fica x ao quadrado igual a 1 mais 1, né? Porque 1 ao quadrado é 1, e x igual 1 mais 1 é 2, esse ao quadrado que estava aqui em cima passou aqui para o outro lado como raiz. Então descobriram que para você fazer uma cerca ali, por exemplo, dividindo esse terreno ao meio, você precisaria de um material com uma medida de raiz de 2. E qual que era o valor da raiz de 2? E aí perceberam que a raiz de 2 ela não tinha um valor exato. E você, se tentasse calcular, você sempre iria achando cada vez mais casas decimais. Eu até deixo aí como sugestão, tentem calcular a raiz de 2 na calculadora de vocês. Vocês vão ver que vai preencher a tela toda da calculadora.
isso não quer dizer que é aquele valor. Significa que atingiu o máximo de casas decimais que a sua calculadora conseguia comportar. Então a gente utiliza valores aproximados de raiz de 2, né? Porque não tem um valor finito. Esse é um número irracional. Outros números irracionais aí que a gente estuda muito na matemática é, por exemplo, o π. O π também é um número irracional e surge dessa mesma ideia geométrica, só que aí tem a ver com circunferência e a gente fala disso em aula de circunferência, que tem a ver com a razão aí entre o comprimento e o diâmetro da circunferência. Usualmente, a gente tem que π, né, no geral, a gente utiliza o valor de 3,14. É um valor aproximado, porque o π também tem infinitas casas decimais, tá? Então isso daqui é só para vocês terem um pouquinho, bem pouquinho mesmo, bem superficial, da noção histórica de como que descobriram esses números irracionais. E a gente pode voltar aqui a nossa reta numérica, tá? E posicionar esses números. Vamos marcar aqui o 0, o 1 aqui, o 2 aqui, tá? Fazendo aí o valor aproximado, como até sugeri agora de vocês verem na sua calculadora, vocês vão ver que raiz de 2 é um pouco mais do que 1. Então a gente pode estar posicionando aqui. E o π, né, que é aproximadamente 3,14, a gente pode estar colocando ele um pouquinho aqui depois do 3. E aí, com esses conjuntos, a gente consegue tampar praticamente todos os buracos da nossa reta. E aí vem a grande ideia, que é juntar todos esses conjuntos em um conjunto só, que é o conjunto dos números reais. Então, lembra que eu falei com vocês agora há pouco do subconjunto, que é uma parte do conjunto? Então, os naturais é uma parte dos reais, os inteiros é uma parte dos reais, os racionais é uma parte dos reais, os irracionais também é uma parte dos reais. Ou seja, todos esses conjuntos que a gente foi estudando agora, foi revisando aos poucos, a gente termina que junta todo mundo em um conjunto só, que é o conjunto dos números reais. E a gente pode estar representando também, fazendo um diagrama para representar todos esses conjuntos de uma vez só. Só para destacar aqui que a gente utiliza esse R, é um R um pouquinho mais diferenciado, né? Geralmente eu coloco um R com uma barrinha só aqui do lado, ok? Vamos então juntar todos esses conjuntos em um diagrama. A gente não precisa da reta numérica aqui. Vamos lá. O primeiro conjunto que a gente viu, revisou, foi o conjunto dos números naturais. Então vamos montar aqui um retângulo. Não vou nem fazer circular, vou fazer aqui mais retinho, né? Então a gente tem aqui primeiro o conjunto dos números naturais. E aí, como natural, eu posso colocar como exemplo o 1, o 2, o 20, o 33, números aleatórios, tá? Tô só pegando aqui alguns exemplos. Aí vem os números inteiros, os números que entra tanto positivo quanto negativo. E aí vem o grande pensamento. Todos os naturais são inteiros. Então o conjunto dos naturais tem que estar dentro do conjunto dos inteiros. Dessa maneira assim. Você vê que no conjunto dos inteiros que está de verde, também dentro dele está o conjunto dos naturais, que é esse retângulo aí preto. Tá? Então, todo número que é natural também é inteiro. Então, o 1, o 2, o 20, o 33 é inteiro. O menos 3 é inteiro. O menos 5, inteiro. O menos 15, inteiro. Tá? A gente pode até escrever com as relações de pertence e não pertence, por exemplo. 1 pertence aos números naturais. O 1 também pertence aos números inteiros. O menos 3, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que o menos 3, ele não pertence ao conjunto dos naturais.
Consegue ver que o menos 3, ó, ele está aqui. Ele está dentro da região verde, mas ele não está dentro da região preta. Então, essa ideia que eu estou fazendo aqui com vocês agora, esse diagrama vai ficar um pouco maior já já, é justamente para vocês visualizarem e saber em qual conjunto cada número se encaixa. E tem números que vão se encaixar em quase todos os conjuntos. Aí depois vem os números racionais. Então, o conjunto dos números racionais ele vai abranger todos os inteiros mais as frações. Vamos aumentar essa região aqui, só que os inteiros ficam dentro dos racionais. Então, criei essa região azul aqui agora, e essa região azul é a região dos números... Opa, ficou feio. É a região dos números racionais, ok? Então, de novo, todo mundo está dentro dos racionais, que a gente já tinha falado, né? Os naturais e os inteiros. Só que aí tem frações, tem números decimais, tem dízimas periódicas. Tudo isso daqui é número racional. Ou seja, o 1 ele pertence aos racionais também. Olha que o 1 está dentro da região preta, mas está dentro da região verde e também está dentro da região azul. 1/4, por exemplo, ele só está dentro da região azul. Então, ele só pertence aos números racionais. 1/4 não pertence aos inteiros, por exemplo. Ok? Mas aí tem um outro número, um outro tipo de número, né? Que são os infinitos. Os números infinitos são os números irracionais. E aí vem uma divisão. Porque ou o número é finito, o número está na extensão, ou o número é finito, ou uma dízima periódica, ou ele é infinito. Então, os irracionais, eles surgem em uma partezinha do lado de fora, assim. Então, essa região laranja é uma região que não vai pegar nenhum dos números que estão dentro da outra região. Ela é uma região totalmente à parte. Vou apagar esses exemplos aqui para não atrapalhar, não confundir vocês. Então, aqui nós temos os números irracionais. E aí a gente pode colocar aqui o π, a raiz de 2, a raiz do 3, qualquer número que seja infinito e não periódico. Vou criar aqui um número qualquer que vocês estão vendo aqui que não tem nenhum tipo de repetição. Esses são os números irracionais. Tudo isso aqui que a gente fez, todo esse nosso esquema aqui, forma os números reais. Então, tudo, juntando todas essas regiões coloridas, nós temos aí os números reais, ok? Então, esse foi um apanhado aí, um geralzão que a gente fez dessa parte de conjunto numérico, entendendo o tipo de cada número e também vendo um pouquinho aí antes a representação na reta real.